o segundo dos irmãos Summers, um mutante extremamente poderoso que nunca alcançou o limite do seu poder, integrante dos X-Men de longa data, e um ótimo líder assim como seu irmão. Esse é Alex Summers, o Destrutor. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Alexander Summers, o Destrutor, foi criado por Arnold Drake e Don Heck, surgindo pela primeira vez na revista X-Men número 54 de 1969. Alex é o segundo filho do piloto da Força Aérea Christopher Summers e de Catherine Summers, ou seja, ele é irmão de Scott Summers, o Ciclope. O irmão do meio da família viajava com os pais de férias num avião privativo de Christopher, quando a aeronave passou por problemas. Acontece que só existia um paraquedas ali. Assim, Catherine o colocou em Scott, que se jogou com seu irmão Alex nos braços, conseguindo sobreviver. Enquanto os pais foram considerados como mortos, mas na verdade tinham sido sequestrados por uma nave Shi'ar, como visto na origem de Gabriel Summers. Com isso, Scott e Alex foram colocados num orfanato comandado por um geneticista chamado Michael Milbury, que era na verdade ninguém menos que o Senhor Sinistro disfarçado. Ele se interessou na genética dos Summers, principalmente em Scott, que era mais velho. Com isso, facilitou a adoção de Alex quando uma família britânica, os Blandings, quiseram adotá-lo, assim separando os irmãos à força. Acontece que os Blandings tinham perdido seu filho Todd num acidente de carro, e apesar de terem também uma menina, Haley, adotaram Alex basicamente como um substituto de Todd. Mas a família era boa com ele, então Alex fez de tudo para cumprir o seu papel de filho. O Senhor Sinistro sempre monitorou Alex, então aos 13 anos, Sinistro incentivou Vincent, um adolescente que fazia bullying com Alex, a atacá-lo. E quando ele tenta sequestrar sua irmã adotiva, Haley, Alex desperta os seus poderes mutantes e incinera o garoto. O Senhor Sinistro fez isso porque sabia que Alex era um mutante. E aparece dizendo que ele talvez tenha até mesmo uma manipulação maior de poder que o irmão, mas isso seria desenvolvido só com o passar do tempo e com o controle das suas habilidades. Então esses eventos foram bloqueados da mente de Alex e de Haley pelo próprio Senhor Sinistro. Com o passar dos anos, Alex teve pouco contato com Scott e nunca soube que o seu irmão era um mutante e muito menos integrante dos X-Men. Até que certo dia, Scott e os seus amigos de equipe vão participar da formatura de Alex na faculdade de arqueologia. Acontece que o Senhor Sinistro possuía o DNA de Alex e o inseriu num dos seus professores, o mutante Ahmed Abdol, e isso gerou uma espécie de simbiose entre os dois. Abdol podia absorver energia e acreditava que era descendente dos antigos faraós do Egito. Inclusive, para ele, os faraós também eram mutantes. Acontece que o corpo de Alex estava bloqueando o poder de Abdol. Assim, o professor o raptou logo depois da formatura com a ajuda dos seus seguidores fanáticos, mostrando que ele era o vilão conhecido como Faraó Vivo. A ligação com o sangue de Alex fazia com que, quando um absorvia energia, o outro a perdia. Então o Faraó Vivo colocou Alex numa contenção e absorveu tanta energia que se transformou no gigantesco monólito vivo. Os X-Men surgem para ajudar, e é nesse momento que Alex descobre que Scott é o Ciclope. Nesse momento também, durante o conflito, Alex manifesta os seus poderes mutantes, liberando descontroladas rajadas de energia, inclusive derrotando o monólito vivo com isso. Mas mesmo assim, ele entra em desespero por não conseguir controlar suas habilidades e foge. As coisas pioram logo em seguida, quando Alex é novamente capturado, agora pelos Sentinelas a mando de Larry Trask, o filho do criador dos robôs, Bolivar Trask. Larry desenvolve um uniforme que ajudava a conter o poder de Alex e o batizou de Destrutor, ou no original, Havok. E nesse confinamento, Alex conheceu uma outra mutante capturada, Lorna Dane, a Polaris, que na época era namorada do Homem de Gelo, mas que depois se tornaria o seu interesse amoroso.
Mesmo com o uniforme desenvolvido por Trask, Destrutor perde o controle das suas habilidades e acaba soterrado por escombros no combate com os sentinelas, ficando numa espécie de transe. Para socorrê-lo, os X-Men recorrem ao Dr. Carl Lycos, um antigo amigo do Professor Xavier. Só que Lycos também era mutante, com a habilidade de sugar a energia de outras pessoas. Ele socorre Alex, mas suga uma enorme quantidade de energia e isso acaba o transformando num monstro conhecido como Sauron. Mas isso tirou energia o bastante de Alex para que ele agora pudesse controlar os seus poderes. E é a partir daí que ele passa a dominá-los e se torna um integrante dos X-Men batizado de Destrutor. Durante os eventos de Segunda Gênese, o Destrutor também fica preso em Krakoa e é salvo pela nova equipe do Professor Xavier. Mas logo em seguida desses eventos, junto de Polaris, a sua namorada nessa época, eles decidem abandonar o grupo para levarem vidas mais tranquilas. O casal acaba ajudando os X-Men nos anos seguintes em diversas ocasiões, mas passando a maior parte do tempo vivendo como civis, trabalhando com arqueologia. Destrutor só voltou a integrar a equipe em 1987, quando se oferece para ajudar os X-Men contra os Carrascos, ao mesmo tempo que Polaris é possuída pela vilã maligna. Nesse período, separado de Polaris, Alex chega a desenvolver um relacionamento com Madelyne Pryor, a ex-esposa do seu irmão Ciclope. Mas o romance acaba quando ela se torna a vilã Rainha dos Duendes, o tornando no Príncipe dos Duendes. Em 1989, Alex quer deixar a vida de herói de lado e atravessa o chamado Portal do Destino, que dava uma nova chance de vida para quem o atravessasse. Assim, junto de outros heróis, Alex por algum tempo desaparece. Até que, um ano depois, ele ressurge em Genosha e sem memória da sua vida anterior. Genosha nessa época era uma nação onde mutantes eram ou tratados como escravos ou integrados a uma força militar que caçava outros mutantes. Assim, ele integrou essa segunda opção e se tornou o Magistrado Alex Summers, obedecendo cegamente às ordens do governo de Genosha, até mesmo enfrentando os seus antigos aliados. Ciclope luta com Alex e o força a se lembrar quem ele é, fazendo o Destrutor voltar a si. E para se redimir pelo que fez, ele decide ficar em Genosha para ajudar a nação a se tornar um lugar justo para a raça mutante. Mas isso dura pouquíssimo, porque em 1991, Alex é recrutado para liderar a nova versão do X-Factor. Nessa encarnação, uma equipe respondendo ao governo norte-americano. Nessa fase, Alex retoma o seu romance com Polaris e ele se torna um grande líder, mas ainda se sentindo na sombra de Scott, o líder máximo dos X-Men nesse período. Em 1996, Destrutor sofre uma lavagem cerebral do vilão Fera Negro, e mesmo logo em seguida voltando a si, Alex acaba ficando meio traumatizado com isso e meio que cansa de ser bonzinho. Nesse tempo, ele se torna uma espécie de anti-herói e chega a liderar um tipo de nova Irmandade de Mutantes, agora chamada apenas de Irmandade. Isso dura até 1998, quando o Destrutor aparentemente morre na explosão de uma máquina do tempo pilotada pelo mutante Greystone. Acontece que, na verdade, a sua essência foi transferida para outra realidade, para uma terra alternativa onde o Destrutor é o líder da equipe de heróis mutantes chamados de Os Seis, e é casado com Madelyne Pryor, com quem tem um filho, Scott. A essência de Alex vai parar no corpo desse Destrutor, e ele passa a tentar se adaptar a essa nova vida, sendo chamado aqui de Mutante X. O que durou até 2002, quando Alex foi trazido de volta depois de um combate nessa terra alternativa que quase o matou. Ele surge na realidade oficial em coma por um ano, até ser trazido de volta em Uncanny X-Men número 419 de 2003. Alex quase se casa com Polaris depois disso, mas termina um relacionamento quando o Destrutor diz que se apaixonou por outra mulher, por Annie, a enfermeira que cuidou dele quando ele estava em coma. Mas isso foi algo que não durou muito, na verdade.
Depois da gênese mortal em 2006 e do surgimento do seu irmão mais novo, Gabriel Summers, o Vulcano, Destrutor vai pro espaço atrás dele junto de uma equipe de X-Men, inclusive com Polaris, com quem ele retoma o relacionamento aqui mais uma vez. Mas depois que Vulcano mata o Corsário, o pai dos Summers, Alex assume a liderança do seu grupo, os Piratas Siderais, permanecendo no espaço e tendo vários conflitos com o irmão, como em Ascensão e Queda do Império Shi'ar, em Imperador Vulcano e finalizando em Guerra dos Reis. Depois dos conflitos com o Vulcano, Destrutor e Polaris só retornam para a Terra em 2012 com a ajuda de um time mutante que foi ao seu resgate. E pouco tempo depois, o casal volta a integrar o X-Factor a pedido de Wolverine. Mas tendo muitas diferenças com o Homem Múltiplo, Alex abandona o grupo e mais uma vez se separa de Polaris. Depois dos eventos da saga Vingadores vs X-Men, o ódio contra os mutantes sai ainda mais do controle e o Capitão América decide criar um grupo de Vingadores que integre humanos e mutantes. Assim, ele escolhe o Destrutor para liderar os fabulosos Vingadores em 2012. 2014 foi um ano trágico para o personagem, porque depois do Destrutor ter um combate com Kang o Conquistador, Alex acaba com o rosto desfigurado. E no mesmo ano, ele é afetado com a inversão ocorrida na saga Eixo, onde heróis se tornam vilões. E ele passa a tomar uma postura mais radical em defesa dos mutantes. Mas em 2018, Emma Frost usa os seus poderes mentais para, através das memórias de Polaris, fazer a inversão de Destrutor. E como bônus, o curandeiro Elixir cura cicatrizes do seu rosto. Até que em 2019, o Destrutor se sacrifica para salvar o seu irmão Ciclope de um sentinela. Mas como morte nos quadrinhos quase nunca são definitivas, logo ele é trazido de volta pelo processo criado pelo Professor Xavier e por Moira MacTaggert na ilha de Krakoa, fazendo parte da nova nação mutante a partir da Dinastia X. O Destrutor tem a habilidade de absorver energia do ambiente e de redirecioná-la como rajadas de energia plasmática pelo seu corpo. Essa absorção de energia é tão alta que é difícil mensurar o quanto ele pode manipular, tanto que Alex já foi jogado numa estrela e simplesmente se energizou tanto dela que foi capaz de derrotar o seu irmão Vulcano em combate. Destrutor é imune aos poderes de Ciclope e vice-versa, mas não é imune aos poderes de Vulcano, que é um mutante nível Ômega. Então a absorção de uma estrela inteira o fez até mesmo superá-lo por um momento. Além disso, ele é também imune à radiação e ao calor. Fora dos quadrinhos, o Destrutor já surgiu na animação clássica dos X-Men e em X-Men Evolution já apareceu em vários jogos, sendo alguns como X-Men Mutant Academy 2, X-Men Next Dimension e Marvel Ultimate Alliance 2. E em live action já apareceu em X-Men Primeira Classe, Dias de um Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse. Irmão de um dos maiores líderes mutantes, Alex sempre se sentiu à sombra dele, mas quando o Destrutor precisou liderar qualquer tipo de grupo, se mostrou extremamente competente. Com um poder imenso de absorção e manipulação de energia, Alex Summers aprendeu a controlar suas habilidades para se tornar um dos mais poderosos integrantes dos X-Men. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Destrutor. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilhe esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.